Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Um canal onde eu procuro trazer a você um pouco da palavra de Deus, ensinamento, meditação, reflexão, pregações, enfim, coisas que vão edificar a sua vida e a minha vida e vão nos ajudar a cada dia crescermos na presença, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E vamos a mais uma meditação no dia de hoje. Nesta semana, nós estamos meditando nessa epístola, 1 Pedro, uma das epístolas gerais. Uma carta atual, um guia prático de vida para estes dias. Esse é o meu novo e-book que está à disposição lá no meu portal A Palavra Responde. Nós começamos falando sobre a primeira carta em si, mostrando o quanto ela é atual, o tema Uma Carta para os Dias de Hoje. Nessa reflexão, o tema é o cristão na sociedade e no trabalho. O texto base é 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12 e também os versículos 18 e 19, onde o apóstolo diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Depois, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas padecendo injustamente. As exortações do apóstolo Pedro abrangem as principais áreas da vida cristã. Eu listei elas aqui na tela para vocês, A vida civil, a vida profissional, a vida conjugal, o testemunho perante os infiéis e a relação com as provações e tentações. Nós vamos falar um pouquinho de alguns desses tópicos nessas reflexões durante a semana. A base para sustentar esse comportamento que o apóstolo fala, que deve ser exemplar, que deve ser honesto no meio da sociedade, que deve ser honesto diante dos nossos patrões, diante dos nossos líderes, Essa base é a conduta do Senhor Jesus Cristo, que vai ser assunto da nossa próxima reflexão. A forma como ele, Jesus, reagiu a cada situação que enfrentou nesse mundo. Nós não temos como, queridos, sermos vencedores, sermos exemplos aqui, se nós não estivermos pautados em Jesus Cristo, cheios do Espírito que Ele derramou sobre nós. Não tem como, não temos forças para isso, nós não temos capacidade para isso. Mas quando nós queremos fazer e dependemos dEle, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer para reagirmos positivamente a qualquer coisa. Como ele também reagiu de maneira maravilhosa, deixando exemplos lindos para que nós sigamos nos dias de hoje. Na reflexão de hoje, então nós focaremos o cristão e a sociedade em geral e as questões profissionais. O cristão perante a sociedade em geral. Bom, todos os filhos de Deus, sem exceção, eu, você, todos, estamos inseridos dentro de uma sociedade. Portanto, nós devemos saber como se comportar nesse contexto. Se comportar perante as lideranças que estão neste mundo. Nas questões profissionais, nós vamos ver que as exortações que o apóstolo faz, elas são dirigidas para um ambiente um pouco diferente do que nós vivemos hoje. Afinal, você não é escravo, eu não sou escravo. Nós somos empregados, nós somos empreendedores, nós somos empresários. É diferente o processo. No entanto, os princípios são aplicáveis para nós tranquilamente e devemos aplicá-los. Como o cristão, então, deve se comportar nestas duas áreas? Pedro começa falando com a gente
sobre as autoridades governamentais. E por que o apóstolo começa justamente por essa situação? Porque, queridos, nos dias que a igreja vivia, a igreja que recebeu a epístola do apóstolo, ela estava passando por uma intensa perseguição do Estado romano. E aí, o que poderia ocorrer dentro desse quadro? A primeira possibilidade, que seria absolutamente normal, é que sentimentos adversos brotassem no coração dos filhos de Deus contra as autoridades que os oprimiam, que confiscavam os seus bens e às vezes até os matavam. Então poderia haver ali um sentimento de ódio, um sentimento de rebelião contra. E Pedro vai dizer que esse não é o comportamento que deveria ser adotado. Por um outro lado, uma ênfase que o apóstolo faz durante toda a epístola, em 3 momentos ele enfatiza isso, é que nós somos estrangeiros, nós estamos vivendo num mundo estranho, nós não pertencemos a este mundo. E isso poderia induzir a um pensamento errado de que o cristão não mais estaria sujeito às autoridades desse mundo, o que também não é verdade. Então o apóstolo, ele vai falar aqui algumas coisinhas do comportamento, de como o cristão deve olhar para as autoridades seculares. E o curioso nesse aspecto, e é muito bom ver isso, né, é que Pedro ele faz coro, né, ele se alinha com os pensamentos do apóstolo Paulo. Você pegar o que Pedro escreveu aqui nessa epístola, o que Paulo escreveu em Romanos 13, ou em 1 Timóteo capítulo 2, você vai ver que eles estão alinhados nos seus pensamentos. Ou seja, o que Paulo passava, o que Pedro passou para os cristãos da época, como princípio, eram coisas comuns aos apóstolos como um todo. Não era o pensamento apenas de Pedro. Paulo, por exemplo, nos lembra que toda autoridade emana de Deus e que por essa razão a obediência a ela é devida. É óbvio que essa obediência ela tem um limite, queridos. E esse limite da obediência à autoridade civil é a vontade de Deus. Se essa autoridade civil quer ir numa rota de colisão contra Deus, eu não tenho que obedecê-la. No entanto, por ser ela uma autoridade, eu posso sofrer sim retaliações, apesar de estar agindo corretamente. E é isso que Pedro está falando na carta. Que se for o caso da gente sofrer, que soframos por causa da nossa consciência para com Deus, da nossa fidelidade. Como sofreram os amigos de Daniel, por exemplo, o próprio Daniel, em alguns instantes. Eles sofreram por serem fiéis a Deus, não por serem malfeitores. Aí não haveria glória nenhuma, é óbvio. Paulo também exorta a oração pelas autoridades. E diz que quando nós oramos pelas autoridades, nós estamos atraindo para nós a tranquilidade. Por quê? Porque Deus vai estar cuidando do processo, intervindo nos processos, impedindo as injustiças e assim por diante. Pessoas justas sendo colocadas no poder. O comportamento, portanto, do Filho de Deus não pode causar constrangimento a Deus, não pode causar constrangimento ao Evangelho. Não importa em que situação seja, debaixo de perseguição, estavam sim, mas tinham se comportado do jeito que Deus fosse glorificado. Como eu disse agora há pouco, aqueles homens da Babilônia, eles foram afrontados? Sim, mas o comportamento deles glorificou o nome de Deus. O Paulo, melhor, esse caso aqui mais o Pedro, está exortando a mesma coisa. Por amor a Deus, no caso, por amor ao nosso Deus, por querer que Ele seja glorificado, é que nós devemos obedecer, sim, até o limite do possível. Em seguida, o apóstolo vai falar com os servos, e como eu disse, para um ambiente um pouco diferente do que nós vivemos hoje. Nós temos que entender que no período do Novo Testamento, e até um pouco depois, aliás, muito tempo depois, infelizmente, a escravidão era uma coisa comum na sociedade, aceita na sociedade. Tanto é que nós temos muitos casos de escravos que aparecem no Novo Testamento. Qualquer filme que você assista sobre aquele período, você vai ver a presença dos escravos. Hoje em dia, queridos, a escravidão ela é um mal erradicado. Óbvio,
tem exceções. Ainda existem nesse mundo, infelizmente, pessoas que acham que podem aproveitar das outras, usar outras em benefício próprio para construir os seus projetos. Então, existem exceções. No nosso Brasil, nós sabemos que tem alguns focos aí escondidos, de vez em quando estoura-se um ou outro caso. Mas não é o padrão mais hoje em dia. Então, o que Pedro está falando é para um ambiente diferente? Sim, mas são coisas, como eu disse lá no começo, aplicáveis para o dia de hoje em outros contextos. Nós podemos aplicar esses princípios, né, que o apóstolo nos traz, às nossas relações de trabalho. Por quê? Porque a única diferença é que nós não temos escravos. Nós somos, como eu falei, né? Empregados, né? Prestadores de serviços, empreendedores, assim por diante. Mas, sendo nós, em qualquer dessas situações, cristãos, nós devemos observar os ensinos da palavra. Nós temos que dar testemunho perante nossos colegas de trabalho, perante os nossos patrões. Isso é óbvio, isso não muda, né? Por fato de a gente não ser um escravo. Pelo contrário, eu diria que até aumenta. Nós podemos ter injustiças no trabalho, na sociedade? Podemos. Aquela igreja está sofrendo injustiça. Aquela igreja está sendo perseguida pelo império. Está sendo caluniada por aqueles que não entendiam a sua mudança de vida e não mais praticar as mesmas coisas que praticavam antes. Havia injustiça na questão trabalhista ali? Havia, porque, como vimos, né, era uma situação de escravidão. E salvo exceções, a maior parte dos escravos sofriam muito. Haviam bons senhores, né? Então é que o apóstolo fala, né? É para obedecer só aos bons? Não, tem que obedecer aos dois. Tanto os bons quanto os maus. Testemunhar perante os dois. E é óbvio que perante os maus o testemunho seria muito mais acentuado. Então, sofrendo injustiça ou no trabalho ou na sociedade, os cristãos deviam fazer emudecer aquele que os oprimiam. Emudecer como, queridos? Como fazer esses homens insensatos calarem a boca por atitudes genuinamente cristãs? A base para esse comportamento, como eu falei, é o Senhor Jesus Cristo. E essa base, sobre o exemplo dele, nós falamos na próxima reflexão. Então hoje, alguns pensamentos bem suaves aqui sobre o nosso comportamento na sociedade, perante os governantes, perante aqueles que nos afrontam, perante os nossos empregadores ou líderes, né, governamentais, que podem nos oprimir, podem fazer tantas coisas contra a gente, mas não importa. Nós temos que ser os mesmos. E os mesmos é ser cristãos, pequenos cristos. Os mesmos é ser luz do mundo, sal da terra. O mesmo é fazer com que o nome de Deus, em qualquer circunstância, seja glorificado. Essa é a nossa reflexão para hoje. E agora é aquele momento gostoso de nós falarmos com o nosso Deus. Onde você estiver, se for possível, feche seus olhos. Se for possível até, se curve, dobre os seus joelhos se você quiser e vamos falar alguns minutinhos com o Pai. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Pai, até os últimos dias, até o último instante, eu vou te glorificar por cada momento que o Senhor nos concede. Glorificar a Ti, Deus, pela provisão, pela proteção, Senhor, tão preciosa. Peço, Deus, que o Senhor esteja sobre as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor. Pai, peço a Ti hoje que nos encoraje, que nos empodere, que nos encha com o Teu Espírito, no sentido que seja perante o governo, seja perante a sociedade, seja no nosso ambiente profissional, Senhor. Que nós possamos realmente agir, Senhor, como filhos da luz, ó Pai. Deus, dando exemplo perante todos, Deus, exemplos que vão glorificar o Teu nome. Como Deus, como empregados, sendo fiéis nas nossas atividades, honrando aqueles que nos contratam, Senhor. Sejamos, como empreendedores, honrando os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos, ó Pai eterno. Em nome de Jesus. Que os nossos atos, Pai, não nos desamodem e com isso desamodem também o Teu nome, Senhor.
mas que tudo que nós fizermos nesse mundo, Pai, onde nós estivermos, promova a glória do Senhor. Que aqueles, Deus, que se levantam contra nós na sociedade, injuriando, caluniando, Senhor, perseguindo, Deus, seja isso entre os homens, seja da parte governamental, que eles vejam, Pai, um povo firme, um povo que não se dobra, Deus, diante da opressão, que não se dobra ao pecado, Pai eterno. E que tudo isso nós conseguimos olhar para Jesus, seguir o exemplo do nosso amado Mestre. E está fazendo isso também, Deus, nós sabemos que o Senhor será glorificado. Pai, eu quero orar hoje especificamente, Deus, sobre todos os ataques de Satanás na vida dos teus filhos. Quebra toda a influência maligna, Senhor. Quebra, Deus, toda a artimanha do inferno, toda obra forjada contra os teus filhos, contra as nossas vidas, caiam por terra, Senhor. Deus, que coloca os teus anjos, acampa os teus anjos ao redor de cada lar, de cada casa, de cada vida. E se Satanás tem assediado alguém, Pai, que esse poder caia agora em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, nesse dia, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é bom falar com Deus, saber que ouve as nossas orações. Pedro vai falar sobre isso, e eu vou mencionar aqui em algum momento, né? O Senhor está atento às nossas orações, seus ouvidos estão abertos sobre as nossas orações. E saiba, Ele está aguardando cada palavra que você coloca diante dEle, e no tempo oportuno Ele atenderá. Tem recadinhos aí, querido? Nunca deixe de olhar, precisamos de você. Tanto subjetivamente, curtindo, compartilhando, comentando, enfim, enviando perguntas, enviando pedidos de oração. Precisamos de você. Subjetivamente e também objetivamente, ou seja, nos ajude também a manter o nosso trabalho. Como? Adquirindo os nossos materiais que estão aí no nosso portal, ou se Deus tocar no seu coração, você quiser até ajudar diretamente, isso é com você. Ok? Então, até a próxima, se Deus quiser. Veja os nossos recados. Nessa tela você vê os nossos canais de comunicação. Tá? Fale conosco pelo YouTube, pelo nosso portal, pelo Facebook. Envie perguntas e dúvidas. Envie até seus pedidos de oração, de repente. Quer um pedido que nós oremos aqui por algo específico? Pode mandar. Posta aqui e nós vamos interceder por aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com um custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí. Visita o nosso portal, a palavra responde, está aqui. E ali você vai encontrar a nossa loja virtual. Estão lá todos os títulos. E veja aquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida. E com isso você vai investir nesse trabalho. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério. Algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise, né, para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisas desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, né, variados. E a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.